Olá pessoal, tudo bom? É, Hoje a gente vai dar sequência na nossa aula sobre infraestrutura TI. Eu demorei um pouco para falar agora no início porque o meu software está dando alguns probleminhas, a webcam não estava funcionando. Mas agora está tudo certo e vamos dar início então. A aula de hoje vai ser uma aula síncrona, então eu vou deixar disponível o vídeo, né, após o horário da aula, né? Na verdade, eu vou colocar à disposição o vídeo no horário da aula. Como atividade extra, assim como ah, eu coloquei ontem, né? É, Vocês precisam fazer o seminário, né? Precisam organizar o nosso seminário sobre tomada de decisão, né? Sistemas de apoio à tomada de decisão, que vai ser o nosso seminário 1, né? Que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Então, vamos dar início a essa aula de hoje. Espero que tudo funcione de acordo aqui para eu disponibilizar esse vídeo para vocês. Então, hoje a gente falou na aula anterior muito sobre o que é, né, a infraestrutura de TI. Hoje a gente vai falar um pouco de administração de recursos, né, em relação a hardware e software. Por quê? Porque numa empresa você tem que fazer essa avaliação, né? Você tem que avaliar o quanto você vai investir tanto em recursos humanos, né, para você fazer a manutenção e a implantação dos sistemas, né, e treinamentos, quanto em hardware, né? Ou seja, e também em software, né? Ou seja, nos programas, nos algoritmos e na parte física da sua empresa. Então, tudo isso você vai precisar avaliar, né, para fazer a gestão de um sistema de tecnologia da informação. Então, a seleção e a utilização da tecnologia de hardware e software poderá causar profundo impacto no desempenho da empresa. Beleza, tá certo. Isso aí é um ponto muito importante. Então, a utilização de forma adequada do sistema de informação pode melhorar consideravelmente as vendas, por exemplo, a gestão de estoque, a gestão de clientes, que a gente vai falar mais adiante sobre esses em específico que eu falei agora. Só que você precisa desembolsar, né? Você precisa investir na sua empresa consideravelmente para que você tenha uma boa qualidade nesses sistemas. Então, vamos colocar aqui alguns pontos importantes sobre isto, né? Você precisa de um planejamento de capacidade de escalabilidade. O que significa isso? Um planejamento. Inicialmente, quando você faz a aquisição de um software, né, geralmente ele tem duas licenças. Né? Então, você tem que avaliar o quanto você vai poder a sua capacidade de aumentar o teu sistema, né? E distribuir ele também. Então, quando você for fazer é, a implantação de um sistema ou adquirir um software, é interessante que você avalie, né, até mesmo uma instalação elétrica, você avalie qual que é a capacidade que você vai ter de ampliação, né, e utilização desse sistema quando sua empresa tiver uma demanda maior. Né? Então, softwares que a gente diz que são engessados são muito difíceis nesse sentido. Né? Então, é interessante que você tenha uma capacidade de ampliação. Um custo total de propriedade de recursos tecnológicos, então, o quanto vale para a empresa. Né? A gente não pode estar falando de milhões para uma empresa de médio ou pequeno porte. Né? Então, essa avaliação, né, também é importante. Então, você precisa realmente ver se o que você está querendo é exatamente o que você tem condições, né? Porque cada empresa vai ter uma demanda específica e vai precisar investir mais ou menos, vai depender do tamanho. Né? A mesma coisa eu falar assim, nossa, que carro lindo, né? Chegar lá na BMW e falar assim, meu, adorei esse carro, ficar uma hora conversando com o vendedor sobre o carro, falar assim, não, é esse carro, beleza, então, vamos comprar esse carro. E daí, quando chegou na hora de pagar lá, R$ 200.000, e eu estava querendo comprar um carro de R$ 50.000. Então, essa avaliação tem que ser feita antes, né?
para que eu realmente encontre um sistema que atenda a minha necessidade e tenha um custo dentro do meu orçamento, né? A utilização de provedores de serviços tecnológicos, então aí entra a questão de você ter um bom acesso à internet, né? Você ter provedores são isso, né? Quem fornece algum serviço. Então, por exemplo, serviço de internet é um serviço tecnológico, né? É um provedor de internet. Assim como outros recursos que você pode ter demandas, né? Então, é interessante que você faça essa avaliação, né, se realmente você tem uma infraestrutura para ter essa ampliação, né? Muitas empresas precisam, em algumas vezes, fazer ampliação, né, ah, da rede de internet, né, através de fibra, para que consiga utilizar o seu sistema. Então, a parte de infraestrutura também é importante para que você tenha acesso a esses provedores e dessa forma tenha conectividade, né, dependendo do sistema que você for utilizar. Gerenciamento de plataformas móveis, né, isso no caso, se você estiver utilizando um serviço mobile, né, um serviço móvel, no qual você precise ter diversos periféricos, né, conectados ao teu servidor de forma remota e com isso ter acesso às informações. Gerenciamento e localização de softwares para empresas globais, né, no caso, se forem empresas de maior porte, tem outras questões aí que também podem ser importantes, né, em relação a esses recursos de sistemas de informação, certo? Bom, aqui está um ponto super importante do, da questão dos sistemas de informação, que são o comércio eletrônico, né? O e-commerce e business, com alta demanda de tecnologia em hardware. Então, principalmente para quem está investindo em e-commerce e e-business, é muito interessante fazer essa avaliação, né? Essa avaliação de escalabilidade. Escalabilidade, essa palavra é difícil, hein, pessoal? O que seria, né? Se eu quero fazer uma venda online, eu não posso ter um, um sistema que não suporte uma alta conexão, né, de usuários ao mesmo tempo, né? Trave o meu sistema, por exemplo. Então eu tenho que avaliar até que ponto, né, eu consigo atender um número X de clientes, por exemplo, quando eu oferecer uma promoção ou quando eu estiver fazendo, por exemplo, gerando algum documento, algum relatório, qual que é a necessidade de processamento deste comércio eletrônico, né? Geralmente os comércios eletrônicos eles têm uma demanda maior, né, do sistema, porque você tem que ter todas as informações, né, ali disponíveis, né? Se for um comércio que não é eletrônico, por exemplo, uma loja que você vai no shopping, você vai tirar a maior parte das informações ali diretamente com o vendedor. As informações que você vai ter contato em relação à eletrônica são formas de pagamento, né? Emissão de nota fiscal. E internamente, né, a empresa vai ter ali a questão de estoque, etc, né, para até avaliar se tem o número que você quer, se você quer comprar um tênis, por exemplo, né. Agora, no comércio eletrônico, você tem muito mais informações ali gerando, né, às vezes você precisa emitir um boleto, confirmar um pagamento, né, tudo na mesma plataforma. Então, isso gera uma necessidade maior de hardware, né, e um sistema melhor. Então, a utilização de nem tinha falado, nem tinha aparecido, mas já tinha falado sobre isso, né? A utilização simultânea de um site por muitas pessoas gera pressão no sistema. Especialistas precisam dar atenção ao planejamento da capacidade e escalabilidade, né? Então, é necessário fazer essa avaliação quando você está investindo nesse setor, no setor de vendas, né? Então, para o planejamento da capacidade, né, do sistema, da ampliação do sistema, é necessário saber quanto um sistema de hardware ficará saturado, né? Então, uma pessoa de suporte em relação ao teu hardware,
né, em relação à implantação dos teus sistemas, vai ter que te dizer assim, você tem capacidade de estar operando com 1000 acessos simultâneos, por exemplo, né? Para que você veja se realmente é isso ah, que você tem interesse, né? Se é isso que realmente que você precisa. Ou se você precisa de um hardware, mas um hardware superior, por exemplo, né? Então, pontos que devem ser tratados nisso. Número máximo de usuários atendidos simultaneamente em um determinado instante, isso é um dos pontos mais importantes. Impacto causado pelas aplicações de software existentes ou futuras. Então, a questão da, da ampliação do sistema, né? E necessidade de desempenho e o tempo de resposta. Então, não adianta você falar assim, eu tenho capacidade de de atender 1000 clientes de forma simultânea, mas o site fica extremamente pesado, lento, difícil de processar. E, e com isso não vai ser uma experiência interessante, né? Então, essa necessidade, essa avaliação do tempo de resposta em relação ao atendimento desse serviço também é importante, né? Então, para a gente fazer o planejamento dessa capacidade, o que se precisa, né? Assegurar que hajam recursos, né, tecnológicos suficientes para a demanda atual, né, de clientes e possivelmente uma demanda futura, né? Então, essa avaliação das futuras ampliações que você pode fazer ou no aumento de clientes. Planejamento contínuo para identificar a capacidade máxima de transações, o pico, né? Então, é interessante, é importante que haja essa avaliação de capacidade do sistema, né, para que você realmente saiba até onde o teu sistema suporta o atendimento aos clientes. Fornecimento de dados e informações pelos administradores se torna importante. Então, níveis aceitáveis de tempo de resposta. Então, por exemplo, se der por exemplo, um confirmar numa compra, tem que dar uma resposta em no máximo 1 segundo. Você pode determinar isso em relação a esse sistema, né? Disponibilidade de computadores para atendimento da demanda da empresa, né? Caso aí já não é tanto a questão de comércio eletrônico, né? No caso de você ter, por exemplo, que realizar um cadastro, alguma coisa dentro da empresa para que você alimente o sistema, então essa disponibilidade é importante de hardware. Novas aplicações, fusões e aquisições, alteração no volume de negócio. Geralmente, pessoal, fusões e aquisições estão relacionadas com grandes ampliações, né? Então, geralmente, essas grandes ampliações elas vêm com reestruturações do sistema de informação, né? Mas se você está já com isso planejado, né, para realizar, ou se a fusão é de pequeno porte, aí já é interessante pensar nessa capacidade, né? Geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente quando você tem uma fusão ou uma aquisição de uma empresa, né, você tem uma reestruturação do sistema de informação, né? Por quê? Porque são muito grandes. Então aí, conforme o laudo, né, que é um dos os nossos autores principais, então a capacidade de um computador, produto ou sistema tem de expandir-se para servir um número maior de usuários sem sofrer pane, né? Isso é a escalabilidade, é a capacidade de aumentar, né, a, assim, aumentar quantos usuários você pode estar atendendo ao mesmo tempo, né? E conforme Flower é a capacidade de um sistema de se adaptar ao aumento de demandas de processamento de forma previsível. Eu acho que eu gosto muito de usar o Loudon como referência, mas aqui o Fowler deixou de forma mais clara a apresentação do resultado, né? Desculpa, tocou o telefone aqui. A apresentação do, do que é essa escalabilidade, né? Então vamos seguir. Voltamos aqui ao normal. Então a gente tem o comércio em relação à escalabilidade, a gente tem o comércio eletrônico.
que exige... Eu só mandei uma mensagem aqui, desculpa pessoal, só para pedir para que desligue o telefone ali. Então a gente tem o comércio eletrônico que exige uma infraestrutura de TI escalável, né, conforme o crescimento e a demanda. Então assim, hoje está em ascensão, né, a utilização de softwares, né, dentro de sistemas operacionais em smartphones, por exemplo, né, que é o que, por exemplo, a gente está mostrando nessa imagem aqui, em relação ao eBay, Amazon, AliExpress, né, são todos comércios eletrônicos ali. Ali embaixo tem o PayPal, né, eu não sei se vocês sabem, mas o PayPal foi criado pelo Elon Musk, né? Foi um dos primeiros inventos que ele realizou e hoje a gente tem ele como uma pessoa muito importante, né, na área de sistemas de informação e de tecnologia, foi uma das primeiras formas de pagamento eletrônico, né, que existia. Então a gente tem diversas plataformas, né, e cada vez está crescendo mais essa questão de softwares dentro desses sistemas. E com isso, eu preciso estar ampliando, né, a minha capacidade de hardware, a minha infraestrutura para atendimento a esses clientes, né? Então, inicialmente a gente está falando de grandes empresas, né? Para empresas de startup, por exemplo, né, que é o nosso caso, geralmente, ah, não existe uma grande demanda de um hardware tão sofisticado. Não entendam que, por exemplo, vou criar um comércio eletrônico, eu já preciso investir vários milhares de reais em infraestrutura de TI. Não, né? Por enquanto o sistema, né, você tiver começando com uma startup, você vai poder desenvolver e vender e trabalhar sem um grande investimento, né? Mas, claro, com o aumento do sistema, o aumento da demanda, é necessário fazer essas ampliações. Então, por exemplo, essas empresas, né? Americana, Submarino, Shoptime. Então, a estruturação e certificação, recursos suficientes de processamento, armazenamento e rede para administração de volumes crescentes de transações digitais, online, instantaneamente. Então, isso seria essa estruturação, né, do sistema. Então, a gente tem duas formas de escalabilidade. Hoje é a nossa palavra da aula de hoje, essa palavra. Eu peço para vocês, é quase um trava-língua, né? Eu peço para vocês tentar falar ela 3 vezes seguida para ver se grava. E se não erra, escalabilidade, escalabilidade, escalabilidade. Conseguiram? Se vocês conseguiram falar, então tá 10. Então, existem duas formas, né? A vertical, acionar mais poder para um único servidor. Exemplo, aumentar a memória, né? E a horizontal, adicionar mais servidores, né? Por exemplo, a horizontal é aquela ideia do grid computing, né? Que a gente falou que seria colocar mais computadores em paralelo, né? Em grade, ou seja, aumentar a capacidade, né? Então, dentro da escalabilidade, quando você adquire um computador, já é interessante que você não, por exemplo, né? Já é interessante que você não pegue o computador com tudo no máximo, né? É interessante que você invista num hardware que tenha capacidade para uma expansão, mas que não esteja no máximo, não esteja saturado. E com isso você vai poder, por exemplo, fazer um upgrade, né? E melhorar a sua capacidade, por exemplo, de aumentar a memória. E assim, né, assim por diante, né, você vai conseguindo aumentando e melhorando a sua capacidade em atendimento, né, do sistema que você está oferecendo. Então vamos lá. Em relação ao custo da infraestrutura, a gente tem que lembrar que o custo da infraestrutura não são só os computadores, né? Então tem os custos dos computadores, mas também tem do software, atualizações de hardware e software, manutenção e suporte técnico dentro de uma empresa, né? Tem vários custos para que você mantenha a tua infraestrutura de TI em loco, né? E treinamento. Aí a gente tem o custo total de propriedade,
que é utilizado nas empresas para determinar o custo real da implementação de tecnologias específicas. Os custos ocultos podem atingir 3 vezes o preço original da compra do equipamento. Então, isso pessoal, eu acho que isso é bem fácil de dar um exemplo, né, que a gente sofre isso quando a gente compra uma impressora. Né? Dependendo da marca da impressora, a impressora ela é tão barata que um conjunto de tintas que vem na impressora, muitas vezes um original novo, daquele completo, muitas vezes é praticamente o preço de uma impressora nova. O que isso significa? Bom, significa que praticamente por pouca diferença quase vale a pena eu comprar uma impressora nova para vir com a tinta nova, né? Basicamente, algumas empresas fazem isso, né? Principalmente as empresas de impressão. Elas reduzem ao máximo, basicamente colocam a preço de custo o hardware, mas elas criam uma demanda específica, né? Ou seja, você fica dependente em utilizar uma certa tinta ou utilizar um certo cartucho de tinta ou qualquer que seja o serviço, né? Então, esse tipo de informação tem que tomar muito cuidado, né? Quando você está fazendo a aquisição de um hardware. Porque dependendo do que você está comprando, muitas vezes o custo de manutenção é extremamente alto, né? E dessa forma você não vai conseguir manter o teu sistema ou vai ter um gasto além do que você estava esperando, né, para manter esse sistema funcionando. Então, isso é uma das coisas que tem que ter muito cuidado em relação à implantação de um sistema de tecnologia de informação, né, que seria essa questão de o custo oculto, né. Então, vamos lá. Custos de propriedade de recursos aí tecnológicos. Aquisição de hardware, né, que é o preço do hardware, equipamentos de computação, computadores, terminais, impressoras. Aquisição de software, compra de licença de software, instalação, custo de instalação, treinamento, suporte, manutenção, infraestrutura, downtime, perda de produtividade, caso, que esse é o nosso diferente, né? Caso hajam falhas no hardware ou sistema e tornem indisponíveis para o processamento de tarefas solicitadas pelos usuários. Espaço e energia. Por exemplo, tem empresas, pessoal, que são empresas de software, né, que têm multas extremamente elevadas se você tiver uma falha no sistema de informação, se você tiver um desligamento, né? E a gente, por exemplo, eu tenho experiência com isso, que a gente fez a instalação de um sistema de prevenção contra incêndios, né, num data center, e o nosso sistema custou em torno de R$ 80.000 para fazer toda a implantação, né? A parte de combate a incêndio e tal, etc. Se não me engano, isso já faz muitos anos aí. E daí, um dos diretores, a gente estava discutindo, né? E daí a gente falou, ó, se o sistema atoar, vai ter um gasto muito elevado, porque os gases que são utilizados para combate, eles são gases especiais para não deteriorar o teu hardware. E com isso, você vai ter que fazer uma reposição disso, e essa reposição vai ser 70% do valor do custo de implantação do sistema. Aí o diretor, né, um dos diretores lá, falou assim, se eu ficar, se não me engano, era 10 minutos sem estar conectado, sem estar oferecendo o serviço que ele tinha, ele falou que pagava uma multa de R$ 100.000. Ou seja, ele falou, se realmente precisar que aquele sistema atue, ele tem que atuar e o custo de reposição dele vai ser pequeno em relação ao que realmente ele vai estar proporcionando em relação à segurança do sistema, né? Então, esse downtime aí, né? Quanto custa você ficar offline, né? Quanto custa realmente você perder acesso? Se você tiver um contrato de prestação de serviço, pode ser que isso seja extremamente alto, né? Então, a gente tem ainda outros custos, né? Aquisição de hardware, o que deve ser considerado preço de compra do hardware, do equipamento da computação, incluindo computadores, terminais, aquisição de software, compra de licença para cada usuário,
Hoje é muito comum que você compre softwares, né? As empresas estão começando a fazer isso. E ao invés de você comprar um software vitalício, que você vai poder utilizar para sempre, você compra um software que tem uma atualização a cada ano, né? Então, na verdade, você compra uma utilização anual, né? E com isso você precisa estar fazendo atualização. Quase todas as empresas têm migrado para essa forma de compra de softwares, né? Instalação, custo para instalar computadores, treinamento, custo para treinar especialistas e assim por diante em relação ao sistema, né, de informação. Então, para fechar, vamos fechar hoje. Então, a gente tem um custo total de propriedade, né, um custo de caso, aplicação do custo de total de propriedade, a empresa de um setor gráfico, por exemplo, de um Rio Grande do Sul, com 45 anos de existência, faturamento médio anual de 16 milhões nos últimos 3 anos, média 12 mil clientes anuais. Então, análise do custo de 6 anos do ciclo de vida da tecnologia, né? Então, vale a pena você investir tanto em hardware se daqui a tanto tempo você vai ter que fazer uma atualização que praticamente vai ser a substituição de todo o teu sistema ou vale a pena terceirizar? Tem essa dúvida, né? Por meio de uma análise, né, isso já é um resultado, comprovou-se que o custo associado à compra representa somente 53% do custo total do equipamento. 40% do custo total da empresa é proveniente de custos pós-aquisição. Olha só, pessoal, como isso é importante, né? Isso é um estudo real ali de Kosser de 2017, né? Um artigo. Aí a gente tem esses problemas que eu vou falar, eu vou dar sequência nos problemas, né? Na próxima aula, né? Que a gente falar sobre isso para fechar essa apresentação e essa não ficar muito extensa. Então percebam, pessoal, que o custo associado à manutenção do sistema ele pode ser muito maior ao custo realmente de compra, né, do sistema, certo? Então, assim, hoje eu encerro a apresentação, né? Não vamos deixar nenhuma atividade para essa semana. A única, na verdade, vocês têm a atividade de caprichar no seminário, né? E vamos combinando aos poucos como que a gente vai fazer a apresentação do seminário aí, vamos acertando os detalhes para que dê tudo certo. Peço desculpa, hoje eu estou um pouco atrapalhado, eu estou um pouco gripado, né? Daí a apresentação não ficou tão legal como eu geralmente gosto de fazer. Certo, pessoal? Então, boa semana, obrigado aí e até a próxima.